Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 42. No fim nós vamos falar sobre o lançamento, mas agora nós vamos partir para a meditação da palavra do Senhor. Salmo de número 42, verso 1 em diante, nós vamos ler todo esse salmo. Se você encontrou, por favor, fique de pé. É um texto bem conhecido, mas a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã e nos ensina. E o Senhor tem ministrado meu coração sobre esse tema já faz pelo menos uns 2 meses. E hoje pela manhã Ele confirmou novamente, como foi dito aqui, nós tivemos uma manhã poderosa, e Ele confirmou novamente no meu espírito essa palavra. Salmo de número 42, verso 1 em diante diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. De ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueces de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que o teu Espírito Santo se utilize deste momento que vamos meditar em sua palavra, para falar no íntimo de cada um de nós, de maneira poderosa, individualmente, da maneira que só o Senhor e ninguém mais pode fazer. Atinge entre divisões de juntas e medulas, e a sua palavra possa alcançar e fazer aquilo para a qual ela foi enviada, trazer transformação, cura, renovo, exortação para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Sente, em nome de Jesus. Queridos, este salmo é uma súplica de um homem que se encontra exilado. O pastor Egberto disse aqui algo sobre Esdras, sobre a situação da nação. E esse homem faz parte desse contexto, esses salmos faz parte desse contexto. É um homem exilado, em um ambiente hostil. E, sobretudo, a dor da alma desse templo, desse homem, é estar longe do templo do Senhor. Porque o templo do Senhor está em Jerusalém.
E esse homem está cativo na Babilônia. E quando ele não pode ir ao templo, significa dizer que ele não pode ministrar adoração ao Senhor, porque a adoração precisava ser feita no templo, tinha todo um ritual para ser feito. E ele está cativo, e o que é pior, que traz o abatimento na alma deste homem, é esta consequência do cativeiro, de ele não poder prestar adoração ao Senhor. E o que eu quero falar com você essa noite, o que eu quero pensar com você nessa noite, é de nós e o nosso cuidado com a alma. O tema que eu quero pensar com você nessa noite é cuidados com a alma. Quantas pessoas, assim como esse homem, estão cativas? Esse homem estava cativo literalmente, em um exílio. Agora é fato que existem pessoas em nosso meio que não estão cativas no corpo. Alguém pode dizer, mas eu não estou cativo. Sim, talvez você, ao inverso do que aconteceu com esse salmista, não está cativo, exilado em algum local. Mas é certo, e o Espírito Santo me ministrou para ministrar a sua vida, que existe nessa noite, neste lugar, vidas que estão cativas na alma. Gente que está livre aqui no corpo, mas a alma está cativa. A alma está presa em cadeias. E se tem algo triste para o homem, é ter alma cativa, é ter uma alma presa, porque você consegue prender o corpo do homem, e mesmo assim a alma dele está livre, porque quem está em Cristo, nova criatura é, já não é mais cativo da alma, é livre. Ainda que o seu corpo, você olha para a história da igreja, os heróis da fé, homens e mulheres, que em tantos relatos estavam presos em cadeias físicas, mas a sua alma nunca foi presa, o seu espírito jamais esteve preso. Agora, coisa triste, são homens livres com almas cativas. Coisa triste, são homens vagueando, soltos, sem rumo, mas o seu espírito preso. E o que o Espírito Santo me instruiu nessa noite a falar com vocês, e eu vou ser bem sucinto hoje com vocês, é que tem muitas pessoas caminhando, livres no corpo, mas cativos na alma. E nós precisamos tomar cuidado para não vivermos essa realidade. Situações que prendem a alma. Nós vemos um câncer na alma. Eu acredito que alguns de nós já tenham visto pessoas que estão doentes, e a doença delas é na alma. Pessoas que vivem de ressentimento, ressentidas, e esse câncer que começa a gerar na alma, a princípio ele parece ser benigno, só parece, é questão de dias para se transformar em maligno. O ressentimento é uma das áreas que toma da alma do homem, o direito de viver livre. O ressentimento é um sentimento que aprisiona a alma do homem, que aprisiona e torna ele cativo na alma, gerando um câncer. E a princípio ele começa pequeno, como toda e qualquer doença, como toda e qualquer enfermidade, como todo e qualquer problema, começa pequeno, mas
Se não cuidar, vai crescer. Se não cuidar, vai se transformar em maligno, vai se enraizar e vai levar a óbito, vai matar. O que fazer quando estou doente? Ora, a resposta é simples, né? Ir ao médico. E quando você vai ao médico, certamente o médico, se ele constatar que você está doente, ele vai te dar um tratamento. Ele vai te dar remédios. Ele vai dizer para você: deixe de fazer isto e comece a fazer aquilo. É assim ou não é? Quando você vai ao médico e é constatado que você tem uma doença, ele vai dizer: a partir de hoje você não deve comer mais isto, isso e aquilo. E a partir de hoje você deve começar a fazer isto. Você não deve comer comida gordurosa, e aí ele faz uma lista. Geralmente essa lista é bem grande, né? E desagradável, não é? Geralmente é assim. E aí do outro lado ele fala: você precisa fazer atividade física, você precisa descansar mais, você não deve se estressar. E aí você fala: como fazer isso? Ora, se você quer saúde, você tem que deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras. Deixar de fazer coisas que te fazem mal e passar a fazer coisas que te fazem bem. A alma não é diferente. Quando se constata que a alma está doente, você precisa ter mudanças. Deixar de fazer, de pensar, de agir no sentido daquilo que você sabe que está te fazendo mal e começar a fazer, passar a ter atitudes daquilo que vai te fazer bem. É simples. É importante a gente entender, para a gente compreender melhor, a estrutura do homem. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Qual é a estrutura, a natureza do homem? O homem é constituído de, eu colocaria, 3 substâncias. O seu corpo, você, o ser racional, o ser inteligente que é você, o ser humano que é você. Você é constituído de 3 substâncias. E aí, em 1 Tessalonicenses 5:23, o texto vai nos dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Qual que são as 3 substâncias? Nós somos formados. Veja, isso é importante a gente notar. A Bíblia não fala de corpo, alma e espírito. Nós fazemos muito essa citação. A citação da Bíblia é espírito, alma e corpo. Ok? Porque antes de você ser corpo, você é espírito. Seu corpo só funciona e só tem vida devido ao espírito que Deus colocou sobre você. Se você não tem o espírito, o seu corpo só é uma matéria que vai apodrecer. Então é espírito, alma e corpo. O texto em Hebreus 4:12, se você quiser abrir, vai qualificar a alma e o espírito, duas substâncias muito juntas, mas substâncias distintas. Veja, Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja, o texto aqui deixa muito claro que a alma é uma substância e que o espírito é outra substância, mas eles estão tão juntos, assim como juntas e medulas. A medicina precisa dos equipamentos mais sofisticados possíveis para fazer essa divisão de juntas e medulas. Elas estão tão próximas, que se não tomar cuidado, passa como uma só, mas não é. São 2
situações distintas. Então o seu espírito e a sua alma estão juntos, mas são duas situações distintas. Scofield vai definir assim: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Vou repetir: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. Então, você é um ser que a teologia vai qualificar como ser tripartido, um ser tricotômico: espírito, alma e corpo. O texto de 1 Tessalonicenses diz que nós precisamos apresentar este ser completo santo. Portanto, Deus não quer só o teu coração. Mentira, mentira. O texto sagrado diz que o espírito, alma e corpo precisam ser preservados incorruptíveis. Deus quer o seu ser por completo puro, limpo. Portanto, nós precisamos ter cuidados com a alma. Vamos lá, no espírito nós nos relacionamos com Deus, ok? João 4,12 vai dizer: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... Como é e qual é o canal que me leva a relacionar com Deus? O seu espírito. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. O meu relacionamento com Deus é o meu espírito, testificação do espírito dele para o nosso espírito, ok? Se você não tem o espírito, você não tem vida. E essa vida é muito interessante, porque é possível ser alma vivente e ter espírito morto. Que loucura é essa, pastor? A Bíblia vai nos relatar em Efésios, capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Eu vou te explicar. O homem que não tem Cristo como Senhor e Salvador pessoal de sua vida é uma alma vivente, mas é um espírito morto para Deus. Porque entenda, a gente talvez tenha uma confusão no conceito morte. O conceito morte na Bíblia fala de separação, porque o espírito não morre. Você entende que o espírito não morre? O espírito é um ser eterno. Quando a Bíblia está falando de morte, aqui em Efésios 2:1, ela está falando de separação. Que morte é essa, pastor? O ser humano que não tem a sua vida rendida ao senhorio de Cristo, ele está separado de Deus. Estando separado de Deus, ele está espiritualmente morto. Por que o inferno, o lago de fogo, é a segunda morte? Porque é a última separação. Quem vai para o inferno morreu literalmente, conforme a gente entende, morreu, acabou tudo. A ideologia da morte é: morreu, acabou tudo. Quem vai para o inferno, acabou tudo? Não. Ele continua um espírito vivo. E na onde está a morte? Ele está eternamente separado de Deus, eternamente distante de Deus. Então, quando a Bíblia está tratando de morte aqui, ela está dizendo: o ser humano que está separado de Deus, mesmo que seja alma vivente, está espiritualmente morto. Então veja, o seu espírito, por meio dele, é que você pode ter comunhão com Deus. E a alma? A alma pode ser definida como o aspecto imaterial da mente, das emoções e da vontade no ser humano.
é o resultado da união entre o espírito e o corpo. Eu vou te explicar. Se você quiser abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, veja que Deus formou o corpo do pó da terra e depois ele soprou o espírito. E aí o texto vai dizer, Gênesis 2 e versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, Deus tem o corpo, a obra-prima, a matéria-prima, ele sopra o espírito. No original hebraico é o ruach, no grego é o pneuma. Quando existe essa junção, matéria, corpo, sopro, espírito, nasce a alma e se fez alma vivente. Então, a alma e o espírito estão intrinsecamente coligados, estão muito próximos, andam juntos, mas são substâncias distintas. E o corpo, pastor? O corpo é a matéria, o corpo é isso daí que você pode apalpar. Se você quer uma definição melhor para você entender, vai lá em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, olha como o apóstolo Paulo classifica esta matéria, esta barraca. Veja aí, vamos lá, 2 Coríntios 5 e 1. De fato, nós que sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, ela durará para sempre. Veja, e o corpo? O corpo é uma barraca. O corpo é uma casa transitória, é até a morte nos acolher. E se ela não nos acolher, a Bíblia diz que os que estiverem vivos, eles terão o seu corpo transformado. Este corpo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Você está entendendo? Haverá uma transformação. Portanto, isso daqui é uma casa transitória, é uma casa passageira. Então veja a disparidade. Querido, tem muita gente que cuida muito bem dessa matéria, né? É ou não é? Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar, tem que cuidar. A Bíblia diz que você tem que apresentar a tricotomia santa, íntegra, espírito, alma e corpo. Mas tem gente que inverte isso. Cuida muito mais do corpo do que da alma e do espírito. Cuida muito mais do corpo e não lembra que tem alma e sequer pensa que tem espírito. E ora, não é inteligente. O seu corpo é matéria, vai ficar aqui, bonito do jeito que é, lindo e maravilhoso do jeito que é, vai para a mesma terra da onde saiu, veio do pó e ao pó vai tornar. Pode ser a Gisele Bündchen, pode ser o Brad Pitt, pode ser quem for, vai voltar à terra, e a terra há de comer, viu? Se Deus quiser, né? No nome de Jesus. Então, se você está cuidando muito do corpo, não estou dizendo que não deve cuidar, mas se você dá mais valor à matéria do que ao espírito, a matéria é corruptível, o espírito é eterno. Está muito preocupado com o corpo, e hoje em dia, né? Hoje em dia até os homens, de vez em quando eu desço no banheiro ali, eu fico olhando no espelho assim e falo, nossa. O pessoal fala que eu sou bonito, eu falo, eu sei que eu sou bonito. Não tenho modéstia nenhuma com isso. Hoje o povo é gel no cabelo, e é uns troços assim. Eu tô passando até esses troços assim no cabelo, nunca pensei. Meu pai está ali, meu pai, desculpa aí, pai. Que bom é
cuidar do corpo. Que maravilha! Melhor do que cuidar do corpo é cuidar do espírito, meu irmão. Melhor do que cuidar do corpo é cuidar da alma, é ter espírito vivo em Cristo, é ter alma limpa e curada em Cristo. Amém ou não? O que preciso fazer então, pastor, para ter uma alma sarada, uma alma curada? Vamos correr. Abre aí em Romanos 12. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Vejam, nós falamos que a alma é o lugar onde estão as emoções, a vontade do ser humano, os pensamentos do ser humano. Aí, veja, se você puder olhar para mim aqui, o espírito do homem está nessa região, a alma do homem está nessa região, e o corpo é essa matéria, mas um é interligado com o outro, um depende do outro. Não tem aquele caso quando a pessoa tem morte, como que diz? Cerebral, não é? Que se você desliga o equipamento, ela morre. Não é assim, irmã Renata? A senhora que é enfermeira, a irmã Marli, não é assim? Desliga o equipamento, ela morre. Porque a alma está morta. Um depende do outro. Se o corpo parar de funcionar, o espírito se ausenta do corpo. Você está entendendo? A alma se ausenta do corpo, porque um é coligado ao outro, assim como a Trindade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim como a Trindade. Acho que na última ministração eu ensinei isso para vocês. Se você pegar o triângulo, no triângulo nós temos a figura geométrica que melhor nos explica a figura da Trindade. Se você tirar um dos lados do triângulo, é triângulo ainda? Não, não é. Porque só é triângulo porque tem 3 lados iguais. E se você tirar uma parte, deixa de ser. O ser humano é a mesma coisa. Se você tira a alma dele, ele deixa de ser alma vivente. Se você tira o espírito, ele deixa de ser alma vivente. Se você tira o corpo, ele deixa de ser alma vivente. Agora aqui Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Veja, completo. Não é só coração. Ah, Deus quer só o coração. Mentira. Espírito, alma e corpo. Completo. Completamente a Deus. Como? Como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Veja aqui, a orientação de Paulo, e aonde muitos de nós têm dificuldade. A orientação de Paulo é assim, ó: deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que você tem que permitir Deus transformar. Você tem que deixar Deus mudar. Deus quer mudar a sua mente. Deus quer renovar os seus pensamentos. Deus quer mudar o conteúdo que tem dentro de você. Mas sabe qual é a grande questão de muitas pessoas? É que não deixam. Não permite Deus mudar. E Deus não é agressor. Deus não vai mudar áreas na sua vida, na sua mente, se você não permitir. Deus não é agressor. Por isso ele disse: deixe que Deus transforme o quê? A sua mente. Deixe que Deus transforme a sua alma. Deixe Deus fazer a mudança. Amém ou não? Você quer mudança na sua vida? Eu faço uma oração há pelo menos uns 10 anos. Eu faço uma oração dizendo: muda aqui o que precisa ser mudado. Transforma aqui o que precisa ser transformado. Porque eu sei que esse barro é imperfeito e tem muito que melhorar, e tem muito que mudar. Será que não tem na sua vida também, querido?
Olha para a pessoa do seu lado aí como quem está desconfiado. Olha como quem está desconfiado para ele. Ele tem que mudar também, tem que melhorar também. Você tem que mudar também, tem que melhorar também. Por que tem que mudar? Porque se você quer uma vida melhor, você tem que trabalhar para que a vida mude. Se você quer a sua alma livre de cadeias, eu vou caminhar agora para o final, como eu disse para vocês, eu seria muito sucinto hoje aqui. Você precisa tomar doses homeopáticas de cura. Não é assim? Há um tempo atrás, talvez uns 4 anos, eu descobri um problema de saúde que eu tenho. Segundo a medicina, é incurável. E, como eu disse para vocês, uma das primeiras recomendações do médico você precisa fazer atividade física. Você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Acredito que a maioria de nós já subiu a subida do Pico do Jaraguá, ali pela pista de carro ali. Quem subiu sabe que para você chegar na primeira curva, você deve andar uns 500 metros talvez, mais ou menos. Eu descobri que eu estava mal, para valer, quando eu fui fazer a caminhada no pico. Jovem, bonito e elegante. Magrelo como sou, achando que estou em forma, vamos fazer a caminhada, tem que fazer. Sabe até onde eu consegui chegar? Adivinha? A primeira curva. Eu consegui caminhar 500 metros. Eu falei, meu Deus, tá feio mesmo. Tá feio demais. Muito feio. Sabe por quê? Estava escondido. Escondido. Não estava vendo. Ressentimento gera inveja, gera vingança, gera ingratidão. Todos esses sentimentos têm as suas raízes derivado do perdão. Gente que não consegue perdoar está escondendo males dentro de si, que está matando essa pessoa aos poucos, e ela sequer está percebendo disso. Vai matar. Ressentimento é um sentimento de indignidade e desprezo por causa de uma ação considerada errada ou um insulto. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 32. Nós lemos o Salmo de número 42 e agora eu quero ler com vocês alguns versículos do Salmo de número 32. Eu preciso que você nessa noite entenda isso. O Espírito Santo quer livrar a sua alma do cativeiro de ressentimentos, do cativeiro de não liberar perdão, do cativeiro do ódio, da ira, da cólera, da inveja, da mágoa. Isso são toxinas nocivas, danosas à sua alma, que vai te matar aos poucos. Se você não aprender a liberar perdão, se você não aprender a confessar pecado, se você não expor a sua alma diante de Deus e falar, eu tenho dificuldades, eu preciso mudar, o Senhor está me ensinando, o Senhor é médico, o Senhor está olhando para a minha alma e está dizendo, você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Se você não mudar, você vai ter sérios danos. Veja aí o que o salmista diz, no verso 3 em diante. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando
como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Veja, a declaração do salmista é: enquanto eu escondi, eu estava definhando, eu estava morrendo. A minha orientação para você essa noite é que você confesse a Deus o rancor que está dentro da sua alma hoje, e que você libere perdão, porque o texto sagrado em Mateus 6:12, na oração do Pai Nosso, ele colocou uma condicional: perdoa os nossos pecados, assim como, é condicional, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar, Deus não consegue te perdoar. Se você não liberar perdão, Deus não consegue liberar perdão para você. Não se apegue a ressentimentos da alma, querido. Não se apegue no ódio. O ódio não é um sentimento que coaduna com a palavra de Cristo, meu irmão. Não é. O ódio não é um sentimento que anda e tem coligação com os ensinamentos do Senhor Jesus. Em Mateus 5:44 ele diz: eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos. Ele diz: do que adianta você conseguir amar seu pai e sua mãe, sua irmã, sua esposa? Até os pagãos conseguem amar assim. A vossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Portanto, eu digo para vocês: ame aquele que vos persegue, ame aquele que vos calunia. É necessário, para perdoar é necessário amar. Eu vou te dar algumas dicas, e vai ser bem rápido. Como viver sem ressentimento, pastor? O que devo fazer para viver sem ressentimento? Primeiro, você precisa ter os mesmos sentimentos de Jesus. Você acha que Jesus tem ressentimento contra você? Não. Jesus te ama. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus te ama, independe de quem você seja. Amar é uma coisa, concordar com o que faz é outra, ok? Quantos pais aqui amam seus filhos? Todos, não é? Agora você concorda com tudo que seus filhos fazem? Você está entendendo? Amar é uma coisa e concordar com o que faz é outra. Então Deus te ama, independe do que você faça, Deus te ama, ponto final. Deus te ama. O sentimento de Deus por você é amor. Então você quer viver sem ressentimento? Ame como Deus ama, sem julgar o seu irmão, porque você não é juiz de ninguém, juiz é Ele. O que devo fazer para viver sem ressentimento? Ouça o que a Bíblia diz, Romanos 19:9, que ela diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Ouça o que a Bíblia diz. O que devo fazer para viver sem ressentimento? Aprenda a perdoar. Se você e eu fomos perdoados, Ele nos deu o exemplo. Então aprenda a perdoar. Amém? Muito bem. Não dá para ir mais. Eu disse para vocês que iria ser sucinto. Eu quero que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração com você.